As escavações arqueológicas modernas revelaram descobertas que transformaram nossa compreensão da história e da humanidade. Com o auxílio de tecnologias avançadas, arqueólogos desenterraram segredos que permaneceram escondidos por milênios, revelando civilizações perdidas, artefatos raros e mistérios que desafiam explicações. Cada nova descoberta adiciona uma peça ao complexo quebra-cabeça do passado, permitindo que nos aproximemos cada vez mais da verdade sobre nossas origens. Este roteiro explora algumas das mais incríveis descobertas feitas em escavações recentes, mostrando como essas revelações continuam a moldar nosso conhecimento do mundo antigo. A cidade perdida de Aten no Egito em 2020, arqueólogos descobriram a antiga cidade de Aten, localizada perto de Luxor, no Egito. Descrita como a Cidade Dourada Perdida, Aten foi construída durante o reinado do faraó Amenhotep III, há mais de 3.000 anos. Os exploradores encontraram casas, ruas e oficinas, todas incrivelmente bem preservadas, oferecendo um vislumbre detalhado da vida cotidiana no Egito Antigo. Esta descoberta é considerada uma das mais significativas desde a tumba de Tutancâmon e lançou nova luz sobre um período até então pouco conhecido da história egípcia. A tumba do guerreiro Grifo na Grécia em 2015, uma tumba intacta datada de 1450 a.C., foi descoberta na Grécia, contendo o corpo de um guerreiro da civilização micênica, posteriormente apelidado de Guerreiro Grifo. A tumba estava repleta de joias de ouro, armas e artefatos que indicam uma forte influência da cultura minoica. Esta descoberta forneceu novas perspectivas sobre as interações entre as civilizações minoica e micênica, além de destacar o papel dos guerreiros na sociedade grega antiga. A riqueza dos achados sugere que o ocupante da tumba ocupava uma posição de grande importância. Os restos de um banquete viking na Dinamarca em 2020, arqueólogos desenterraram os restos de um grande salão de banquetes vikings em Ler, Dinamarca, uma localização frequentemente associada ao lendário reino de Hrolf Kraki. Este salão, datado do século VI, contém evidências de festas elaboradas, com restos de animais, ferramentas e artefatos de luxo. A descoberta deste local oferece um raro vislumbre das práticas culturais e sociais dos vikings, revelando a importância dos banquetes como centros de poder e identidade comunitária. Ler agora é considerada uma das descobertas mais importantes relacionadas aos vikings na Escandinávia. O templo submerso de Tonle Sengalt no Camboja. Arqueólogos descobriram um antigo templo submerso em Tonle Sengalt, no leito do rio Tonle Sap. Este templo, datado do período angkoriano, estava coberto por séculos de sedimentos e vegetação. A descoberta deste templo submerso oferece novas pistas sobre o desenvolvimento das cidades angkorianas e sua relação com a água e os recursos naturais. A arquitetura e os artefatos encontrados no local estão ajudando os estudiosos a compreender melhor a engenharia e a espiritualidade do Império Khmer. A caverna de Chiquihuite no México. Nas escavações revelaram ferramentas de pedra datadas de 30.000 anos, desafiando as teorias anteriores sobre a chegada dos primeiros humanos às Américas. Esta descoberta sugere que os humanos ocuparam a América do Norte muito antes do que se pensava, levantando questões sobre as migrações pré-históricas e as rotas utilizadas pelos primeiros povos. A caverna de Chiquihuite tornou-se um local-chave para entender as origens dos primeiros americanos e as complexas interações entre diferentes culturas e ecossistemas. As escavações no Vale de Timina em Israel. Arqueólogos descobriram minas de cobre e oficinas que remontam ao período do rei Salomão, cerca de 3.000 anos atrás. Estas minas revelaram uma sofisticada rede de extração e processamento de cobre, um metal essencial para a produção de ferramentas e armas na época. A descoberta confirma a importância de Timina como um centro industrial e econômico durante o período bíblico, além de fornecer uma visão detalhada sobre as práticas de mineração e metalurgia antigas. A escavação também trouxe à luz artefatos que ilustram a vida cotidiana dos mineiros. Os restos de Pompeia e as novas tecnologias. Pompeia, a antiga cidade romana destruída pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., continua a revelar segredos.
Em 2020, arqueólogos usaram tecnologia de escaneamento em 3D para recriar digitalmente os corpos dos moradores que pereceram na erupção. Este método permitiu a identificação de detalhes incríveis sobre as roupas, os objetos pessoais e as expressões faciais das vítimas. A aplicação dessas novas tecnologias em Pompeia está revolucionando a maneira como compreendemos a vida e a morte na Roma antiga, tornando esta descoberta uma das mais emocionantes dos últimos anos. A descoberta do santuário subterrâneo em Mitlán, México, um dos sítios arqueológicos mais importantes de Oaxaca, México, arqueólogos descobriram um complexo subterrâneo que servia como santuário para os antigos zapotecas. Este complexo, encontrado abaixo de um dos templos principais, continha câmaras e túneis decorados com símbolos religiosos e artefatos ritualísticos. A descoberta lança luz sobre as práticas espirituais dos zapotecas e sugere que Mitlán foi um centro religioso ainda mais significativo do que se pensava anteriormente. Os achados continuam a enriquecer o entendimento da complexidade cultural das civilizações pré-hispânicas. O achado do navio Viking em Gellestad, Noruega em 2018, arqueólogos usaram radar de penetração no solo para localizar um navio Viking enterrado em Gellestad, Noruega. Este navio, datado do século IX, foi descoberto em um estado notavelmente bem preservado, junto com artefatos que indicam que ele serviu como túmulo para um importante líder viking. A descoberta deste navio oferece uma nova perspectiva sobre os rituais funerários e a construção naval dos vikings. A análise dos restos mortais e dos objetos enterrados com o navio continua a fornecer informações valiosas sobre a sociedade viking. A redescoberta do Templo de Pacal em Palenque, México em 2021, arqueólogos que trabalhavam no sítio arqueológico de Palenque, no México, redescobriram o Templo de Pacal, que permaneceu perdido por décadas devido à densa vegetação da selva. Este templo, dedicado ao famoso governante Maia Pacal, contém inscrições e relevos que detalham sua vida e realizações. A redescoberta do templo permitiu a análise de novas inscrições que revelam detalhes adicionais sobre a política e a religião maia. Esta descoberta reforça a importância de Palenque como um dos centros mais sofisticados e culturalmente ricos do mundo maia. A descoberta de fósseis de denisovanos na caverna Denisova, Rússia localizada na Sibéria, arqueólogos encontraram fósseis de um grupo humano arcaico conhecido como denisovanos. Esta descoberta, feita em 2008, revelou que os denisovanos coexistiram com neandertais e humanos modernos, contribuindo para a nossa genética atual. O sequenciamento do DNA desses fósseis forneceu informações valiosas sobre a evolução humana, mostrando que o cruzamento entre diferentes espécies humanas foi mais comum do que se pensava. A caverna continua a ser uma fonte de novas descobertas, com ferramentas e artefatos que oferecem mais pistas sobre a vida dos denisovanos. A cidade submersa de Tonis Herakleion no Egito, uma antiga cidade egípcia submersa no Mediterrâneo, foi redescoberta no início dos anos 2000. Uma vez um próspero porto, a cidade afundou devido a desastres naturais e permaneceu escondida sob o mar por mais de 1000 anos. As escavações submarinas revelaram templos, estátuas, moedas, e um vasto tesouro de artefatos que contam a história de uma cidade que serviu como um importante centro comercial e religioso. A descoberta de Tonis Herakleion mudou a compreensão sobre o comércio e as relações culturais no Mediterrâneo antigo, oferecendo uma visão fascinante de uma cidade que foi tragada pelo mar. As descobertas feitas em escavações modernas não apenas revelam segredos antigos, mas também transformam nosso entendimento da história humana. Cada nova escavação tem o potencial de reescrever capítulos inteiros de nossa compreensão do passado, mostrando que ainda há muito a ser aprendido sobre as civilizações que moldaram o mundo. Com a contínua aplicação de tecnologias avançadas e métodos inovadores, as escavações arqueológicas modernas continuarão a surpreender e a inspirar, conectando-nos de maneiras profundas e inesperadas ao legado da humanidade. Até a próxima!